Não se esqueça, o sonho é o ponto de partida de todas as realizações. Hoje vamos falar sobre a doença de Chagas. Por favor, aproveite e dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e aperte o sininho para que você receba os novos vídeos do nosso canal, O Caçador de Curiosidades. Vamos lá, gente. Carlos Chagas foi o homem que descobriu tudo sobre a doença de Chagas. Por isso o nome Carlos Chagas deu o nome dele à doença. Ele foi convidado pelo médico Oswaldo Cruz, que era diretor do Hospital de Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, onde ele se formou. E ele foi convidado pelo Oswaldo Cruz para tentar sanear uma crise, um surto de malária lá no estado de Minas Gerais. Eles estavam construindo uma ferrovia lá, uma ferrovia muito importante, e os trabalhadores estavam pegando muita malária e não estavam conseguindo trabalhar. E aí, Carlos Chagas, um médico fabuloso, muito novo, muito jovem, 20 e poucos anos, aceitou aquele desafio e foi com mais um médico e mais um encarregado de trem lá para Minas Gerais, na cidade de Lacense. Lá, o engenheiro da ferrovia deu-lhe um vagão de trem, onde ele montou a sua casa, montou um consultório e um pequeno laboratório para cuidar das pessoas com malária. Olha o que aconteceu, minha gente. Enquanto ele estava trabalhando, uma senhora procurou o Carlos Chagas, e disse-lhe que a sua filha estava muito doente, com febre, fraca demais, estava com medo até da filha morrer. Ela pediu para que Carlos Chagas fosse até a sua casa para verificar o que estava acontecendo com a sua filha. Ele, de forma incontinente, foi para a casa da mulher e verificou o estado da menina, passou remédios, e aí a mulher contou para ele, obviamente que ele começou a fazer perguntas, investigar o motivo da doença, e ela contou que havia um inseto ali na região, que ficava em muitas casas, que era normal ficar nas casas, e esse inseto, ela achava que era o inseto que havia picado a menina e causado aquele mal-estar na menina, aquele problema na menina. Ele, de forma muito rápida, ele colheu o sangue da menina, pegou vários insetos, levou para o laboratório e colheu também o sangue do inseto. Com essas amostras, ele mandou para Oswaldo Cruz, esse médico famoso que está em todo lugar. Foi fantástico esse cara. Eu vou contar a história dele ainda e ela é muito bonita. Depois de uns 15 dias, retornou com o resultado dos exames, dizendo que o protozoário que estava no sangue da menina também estava no sangue daquele inseto. E aí Carlos Chagas começou a sua saga, começou o seu legado. Ele descobriu tudo sobre a doença. Até hoje, não há nenhum médico no Brasil, nenhum cientista no Brasil que tenha descoberto uma doença inteira, desde o começo até o fim. Ele descobriu que aquele inseto picava animais silvestres como o gambá, se contaminava com aquele protozoário e depois picava o rosto das pessoas, que era o lugar onde as pessoas não cobriam com a coberta. Então ele acabava sempre, normalmente, picando o rosto das pessoas, e não era com a picada. A picada, na verdade, era para sugar o sangue das pessoas. Era uma forma de alimentar-se. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que no cocô, quando o bicho picava a pessoa, ele fazia cocô bem pertinho. Ele deixava fezes no rosto da pessoa, e quando a pessoa se coçava, ela levava as fezes para aquele local da picada, e o protozoário entrava na corrente sanguínea da pessoa e a pessoa estava contaminada. Descoberto isso, ele mandou todos os dados, inclusive os sintomas da doença e o que poderia se fazer no primeiro mês. Ele entendia que no primeiro mês em que a pessoa fosse contaminada, dava para curar a doença. A partir dali, a pessoa iria ficar com aquele protozoário no sangue e essa doença iria se manifestar mais tarde. Ele descreveu a doença inteirinha e ele deu o nome ao protozoário Trypanosoma crucis. E o que é legal é que o Cruzes foi uma homenagem que ele fez ao Oswaldo Cruz, que era um cara fantástico, foi ministro da saúde na época, fez coisas maravilhosas no Brasil. E aí ele publicou, quando ele publicou isso daí nas revistas de medicina, o mundo inteiro ficou encantado, e ele começou a dar palestras, começou a viajar, ficou conhecido no mundo inteiro com essa descoberta dessa doença, e começaram a surgir os tratamentos para essa doença tão grave que assola o país até hoje, mata muita gente. E foi assim que ele descobriu essa doença. E olha que bacana, minha gente. Aí vem, por que o nome Barbeiro?
Por que deram o nome de barbeiro ao inseto que efetivamente picava as pessoas e acabava contaminando as pessoas? Olha que história bacana. No primeiro momento, escreveram que era porque como ele picava no rosto e o barbeiro trabalha na região do rosto, então deram o nome de barbeiro ao inseto transmissor da doença. Ele escreveu um documento em inglês, inclusive, se contrapôs aí ao que tinham falado que era por causa do barbeiro trabalhar na região do rosto. Na verdade, ele explicou o quê? E lá no ano de 1100, lá em Roma, em outros lugares, surgiu a profissão de barbeiro. E os barbeiros, desde aquela época até hoje, eles faziam sangria nos feridos, como um sanguessuga, aquele bichinho que você gruda, ele suga o seu sangue. E o barbeiro era a mesma coisa, não era? Ele sugava o sangue das pessoas. E aí o que aconteceu? Ele mostrou que esse nome surgiu em função da prática dos barbeiros. Dessa prática que no começo o barbeiro era quase um médico. As pessoas chegavam feridas, as pessoas que iam para a guerra, os moços que iam para combate, chegavam feridas no rosto e eles faziam a sangria com o sanguessuga, entendendo que aquilo ia tirar a contaminação do sangue e salvar as pessoas. E aí ele demonstrou, ele escreveu e disse: é por causa do sanguessuga que começaram a chamar o inseto de barbeiro, e não pela profissão do barbeiro que corta cabelo de hoje, dos dias atuais. O sanguessuga vinha importado de outros países, era uma prática muito comum para que as pessoas se curassem. O próprio Carlos Chagas que acabou explicando a origem do nome barbeiro. Eu espero que vocês tenham gostado e não esquece, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e toca o sininho para que a gente possa mandar mais vídeos para vocês com origens de nome interessantes. Obrigado, fiquem com Deus, um abraço!